Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Correia, sou estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia e sou bolsista do grupo PET Educação. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso seminário dos livros lidos, né? E o livro que eu escolhi foi o Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com um Machista, da Marcela Rosa, tá? Esse livro ele é fantástico. A Marcela ela é formada em letras, tem mestrado em história e é crítica literária. Então ela tem uma vasta carreira e também mas o que ela diz mesmo é que principalmente ela é uma mulher. Esse livro ele é fantástico porque ele traz, né, essa abordagem inicial do feminismo. Então a gente tem, para quem está começando a estudar, ele é fantástico porque ele traz muitas questões pertinentes do nosso cotidiano que às vezes a gente não consegue ligar com o feminismo, mas são questões feministas, questões que estão no nosso cotidiano, tá? Explicar para vocês por que eu escolhi esse livro, tá? Desde que eu entrei para a faculdade, uma das vertentes que eu comecei a estudar e que eu me interessei mais foi as questões do feminismo mesmo. Tanto na docência quanto no cotidiano da nossa vida, esse empoderamento, todas essas questões eu comecei a estudar para me conhecer melhor também e como futura professora ter essa bagagem de conseguir também empoderar as meninas com quem eu vou trabalhar, né? E também trabalhar com os meninos para que eles consigam ver, né, conseguir captar essas questões machistas do nosso cotidiano que a gente pode trabalhar de várias formas. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar pelo assunto, comecei a pesquisar, comecei a ler livros, comecei a ler autores, né, autoras principalmente, e comecei a perceber essas questões, né, do nosso cotidiano, questões muito fluentes na nossa vida. Então, quando eu ingressei no PET Educação, eu misturei, né, a literatura com o feminismo e procurei, né, acervos literários que tivessem esse empoderamento feminino. Então, no ano passado, ano de 2019, no SIC, que é o Congresso de Iniciação Científica, eu apresentei o trabalho Se Há Livros para Meninas na Sala de Leitura Érico Veríssimo. E a resposta foi respondida e há livros sim para meninas. A Sala de Leitura Érico Veríssimo ela é situada lá na Faculdade de Educação, no prédio da FAI, e ela fica no primeiro andar e ela é, né, orientada, assim, ela é supervisionada pelo PET Educação, pelo grupo do PET Educação, né, e pelo GEL, que é o Grupo de Educação e Leitura Literária. Então, a gente encontrou esses títulos, né? De 32 foi selecionado 11 títulos que trouxeram uma vertente maravilhosa, com autores brasileiros, autores estrangeiros, mas uma variedade muito grande, um acervo muito interessante. Foi escolhido 11, né? 11 títulos de 4 a 14 anos, que seria a fase básica da educação, né? E aí, então, foi um para cada faixa etária. Então, foram livros bem legais, né? Uma vertente muito possível de ser explorada e que trouxe também essa temática do empoderamento feminino. Bom, a partir desse trabalho, então, eu, nas minhas férias, optei por seguir dos meus estudos e voltei a ler este livro. Esse livro eu li lá no segundo semestre do curso de pedagogia e acabei me interessando novamente e lendo de novo este livro, que ele é fantástico. Ele é um livro pequeno, ó, é um livro pequenininho, mas o conteúdo dele não tem nada de pequeno, tá? O convite dele já é uma coisa muito interessante, eu vou ler para vocês, tá? Venha cá, o senhor é homem? Isso é um convite para um diálogo. Não grita, não levanta a voz. Também não finja que não sabe do que estou falando. Peça um café. Se preferir, uma cerveja também serve. E me escuta, mas me escuta mesmo. Eu vim falar sobre um monte de coisa bem ruim que você está fazendo. Sim, você. Sim, até você. Não é gostoso de descobrir, mas é necessário. Esse diálogo fala da violência, aquela praticada todos os dias contra a mulher. Enxergue você ou não.
Essa conversa que fala também sobre mudar esse quadro. Você precisa mudar, senhor. Se você é uma mulher, senta do meu lado. Vem. Aqui do meu lado eu te escuto bem. Respira fundo que não vai ser fácil. Quero seu apoio. Quero sua versão dos fatos. Senta aqui e conta comigo essa história, que é de fato de todas nós e precisa urgentemente de uma nova versão. Então, esse convite, né, já faz a gente querer ler muito este livro. Então, eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês, tá? Eu vou começar aqui com essa parte do reconheça sua posição, tá? O que ela vai trazer aqui? Ela vai trazer as questões que muitas vezes, posteriormente eu vou apresentar os tipos de machistas e aí vocês vão conseguir conectar com isso aqui. Então, ela vai dizer que o autoconhecimento ele é importante para todos. Ele precisa passar por esse processo na vida de todo mundo. E aí ela vai dizer neste livro que os homens, eles precisam entender essa situação de privilégio que eles estão inseridos desde antes de nascer. Quando descobrem que é um menino, ele já tem toda uma posição de privilégio. É um privilégio invisível, que às vezes ninguém consegue observar, mas ele existe, né? E as mulheres, principalmente, sentem isso, porque esse privilégio, ele vai passar por toda a vida do homem, né? Então aqui ela vai trazer um exemplo, por exemplo, ó. No ensino fundamental, por exemplo, deixam você brincar, correr, sair, se machucar. Então, você pode fazer tudo isso. Já as meninas, não tem aquela questão lá na escola de que a menina joga vôlei e o menino joga futebol? Existe isso até hoje. Então, são essas pequenas conexões que ela vai trazendo nesse livro, que a gente faz a gente refletir sobre como ainda o mundo se apresenta de uma forma muito machista. Ela vai trazer esse conceito também muito ligado da Simone de Beauvoir, que ela traz isso, que a menina desde muito cedo ela é colocada numa posição de submissa, de inferior. E aqui ela vai trazer isso quando ela diz que o privilégio do homem é invisível, que várias vezes a mulher é colocada nessa posição sem nem ter feito nada. Por quê? Porque já é esse privilégio que os homens têm. Então, ela vai trazer toda essa questão de uma forma muito perspicaz e muito fácil de compreender, né? São pequenos exemplos. Aqui ela traz. Você diariamente é privilegiado. Na sua primeira infância, você roubou beijos de uma coleguinha na escola e todo mundo aplaudiu. E aí, se a gente colocar no papel da mulher, isso é totalmente oposto. Essa situação, você vai ser xingada, você vai ser exposta, você vai ser humilhada. Então, são várias coisas, né, que fazem a gente perceber dessa posição. Então, o homem, ele precisa entender que ele está numa posição privilegiada. Ele está nessa posição, mesmo que seja esse privilégio invisível, ele tem esse privilégio, né? Então, o homem, ele pode ser solteiro, ele pode ser casado, ele pode estar namorando, não interessa, porque esse papel do homem na sociedade é tudo muito bonito, sabe? Então, tanto faz se ele é solteiro, casado, namorando. A mulher não. A mulher, se chega numa certa idade, digamos assim, que tem também esse paradigma da idade, mas você chega nessa questão da idade, você começa a perceber que, não, olha ali, ela tá solteira ainda. Ou então, ela tá namorando, há quanto tempo? Quando é que vai casar? Tem tudo isso, sabe? São todas essas coisas. O homem, pra sociedade, tanto faz se ele tá solteiro, se ele tá casado, se ele tá namorando, entendeu? Então, são tudo questões que nos fazem refletir sobre essa questão de privilégio. Então, quando ela diz em reconhecer essa posição, é justamente sobre isso, entender sua posição de privilégio. Muito bem. Agora eu vou ir para uma parte que eu gosto muito. Ela vai seguir falando, vai seguir dando esses exemplos, né, dessa questão invisível, mas que existe para o homem, que às vezes nem é tão invisível assim, né? Eu vou agora para uma parte que eu particularmente gosto muito, que é a questão dos tipos de machista, tá? Aqui. Isso aqui é muito legal, gente, sério. Então, continuando, né, a parte que eu gosto muito, que é essa dos tipos de machista, para vocês verem como existem, né, essas questões. Então, ela começa falando sobre o machista feministinha.
tá? Ele diz que ele luta muito na causa do feminismo, né? Que ele ajuda as mulheres, mas ele segue sendo machista da mesma forma, né? Ele acha que está colaborando, mas ele segue com as mesmas atitudes machistas, né? Ele fala da violência contra a mulher, como se ele não praticasse. Quando eu falo violência, eu não estou falando só de agressão, eu estou falando de violência psicológica, né? Hoje estão aparecendo vários casos, inclusive é uma questão muito importante da gente falar, que durante esse período de isolamento aumentou o número de violência doméstica, de registro, né, de violência doméstica, o que é uma questão extremamente preocupante e que mostra um retrato da nossa sociedade, né? Que durante o isolamento as mulheres estão sendo submetidas a esse tipo de tortura psicológica e física, né? Muito complicado e faz a gente refletir muito sobre essas questões. Então ele vai postar, né? Ele vai postar foto com uma saia, sabe? Mas é no carnaval. Então tem todas essas questões assim desse machista feministinha. Aí ela vai trazer o machista old school. Que o machista old school, ele é aquele clássico, né? Aquele machista clássico. Ele não tem vergonha de dizer que ele é machista. Ele é aquele que fala assim, aquela lá que era mulher de verdade. Esse é a fala do machista old school, né? Ele fala que o banco do passageiro é o banco de mulher. Sabe aquelas coisinhas que a gente escuta assim? Esse é o machista old school, ele é aquele clássico. Tem o machista piadista, né? O machista piadista, ele tá sempre, né, disposto ao humor, tá? Ele não violenta, ele não bate nas mulheres, mas faz piada com elas. Sabe aqueles humoristas, aqueles do stand-up, que ficam lá falando, estão fazendo as piadas e aí começam a fazer várias piadas em relação à mulher? É esse machista aqui, é o machista piadista, que ele acha que tá agradando, né? Mas tá agradando o público machista dele. Então, esse é o machista piadista, que tá sempre disposto a fazer uma piadinha com mulher, né? Tipo, lugar de mulher na cozinha. Essas coisas assim, sabe? Então. O machista dadaísta, né? Ele não é machista e ele não é feminista, tá? Ele é um humanista. Esse é o termo que define ele. Ele defende os humanos, ele defende o ser humano, tá? Mas ele também tem aquela questão do piadista, sabe? Ele é a favor da família, mas trai a esposa. Faz certas conexões com coisas que nós estamos vendo enfim, no nosso país, né? Vamos deixar assim para não chegar em questões mais... Mas é isso, é aquele favor da família, sabe? Eu defendo a família. É isso, esse é o machista dadaísta, sabe? Que tá a mulher, ou então que não ajuda com os filhos, é a favor da família, mas paga uma pensão e olhe lá se paga uma pensão. São essas questões, tá? Esse é o machista dadaísta. O machista com toque, tá? O machista com toque, ele tem os limites, né, dele. Então, o lugar da mulher é aqui, o lugar do homem é ali, tá? Ele tem essas questões, ele é muito detalhista. Então, a mulher não pode estar no mesmo posto que o homem, tá? São questões que afetam o toque dele, tá? Ele rotula, ele tem esse hábito de rotular as mulheres, tá? O machista sensível. Aqui é um caso complicado, é um caso bem complicado, tá? O machista sensível é o que mais aparece, sabe? Ele é sensível, por isso que ele não é machista. Ele chora no filme, por isso que ele não é machista. Só que esse é o mesmo que faz aquele terror psicológico e que diz assim, se você terminar comigo, eu vou me matar. Ou se você sair com essa roupa, o que vai ser de mim?
essas conexões, sabe? Esse é o caso legítimo do abusador, sabe? Aquele homem bem abusador mesmo, é esse machista sensível. Porque ele chora, ele diz que nunca mais vai fazer. Esse é o machista mais comum que a gente vê, sabe? Porque ele manipula as ações da outra pessoa fazendo isso. Então ele chora, ele diz que nunca mais vai fazer, ele diz que nunca mais vai bater, ele diz que nunca mais vai brigar, ele diz que nunca mais vai falar aquilo, mas ele fala, tá? Eu digo isso porque ele vai voltar a falar. Então, ele vai voltar a bater. Então, esse machista sensível é um machista que tem que ter muito cuidado. E tem o machista cão-guia, né? Que é aquele que quer instruir as mulheres para tudo, quer mostrar tudo que a mulher tem que fazer, para onde a mulher tem que ir, aonde a mulher tem que estar. Esse é aquele machista que acha que ele que conduz a mulher, tá? Aqui ela vai trazer que o machismo mata, sim. Os casos de feminicídio que a gente está acompanhando aí, o machismo realmente ele mata. E aquele caso que eu falei do machista sensível é um caso bem complicado, que as mulheres acabam sentindo esse psicológico, né? Esse terror psicológico e acabam, às vezes, cedendo, né? E aí acontece os casos de feminicídio. Então, realmente o machismo mata e é muito complicado a situação que a gente vive, porque vem se legitimando. Legitimando, que eu digo, é porque tem uma pessoa que tem um discurso que abre portas para outras aparecerem, ressurgirem lá das cinzas, sabe? Então isso é bem complicado. Bom, vou falar um pouquinho aqui, vou pular um pouco, porque ela vai trazer a história da Joana d'Arc, vai trazer várias outras questões sobre a indústria do absorvente, mas para dar uma resumida, a indústria da reprodução infinita de imagem. Então ela vai dizer ela vai dizer que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo tem o desejo de ser feliz. Então essa indústria da reprodução, ela vai trazer isso. Então naqueles outdoors, nessas revistas, essa reprodução de imagem vai afetar muito a vida das mulheres e também trazer essa questão do machismo, né? Porque várias propagandas que a gente vê que tem esse teor machista. Então ela vai trazer isso e vai dizer que é muito complicado e por mais que a gente viva hoje numa sociedade que é muito patriarcal, que é muito machista, as propagandas ferem as mulheres de uma maneira extremamente horrível, assim. E o teor machista também dessa reprodução de imagem é uma coisa muito perigosa e muito difícil. Então ela vai trazer todas essas questões, depois ela vai falar um pouco mais sobre o início do feminismo, né, o movimento feminista. Mas o que eu queria trazer para vocês mais hoje era isso. Esse livro ele é fantástico, minha indicação de leitura. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse resumão que eu fiz para vocês, porque é um tema realmente que eu gosto muito e que eu estou estudando e nesse momento acho que todo mundo precisa realmente estudar muito sobre isso. Então é isso. Agradeço pela presença de vocês. Um beijo. Tchau!